Boa tarde, quarta-feira chegou, glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos concedeu e o Senhor tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. E eu estava aqui meditando, né? Deus tem falado comigo esses dias, né? Através dessa palavra e como é importante, né? A gente meditar nesse livro, né? Que não é apenas um livro, né? É uma direção, né? É a direção certa, o caminho que a gente deve andar. Antes de colocar essa palavra, me segue, né? Dá um joinha, curta, compartilha. Não deixa só você receber a palavra do céu. Compartilha essa palavra. Muitas pessoas hoje precisam ouvir. Amém? Hoje o Senhor quer falar conosco através do livro de Atos, Atos 9, a partir do versículo 36, que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, veio a morrer. Então, tendo lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Então voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe ela viva. E foi isso notórico por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Amém? Uma palavra abençoada, né? Nossa, que mulher extraordinária que a Bíblia, a palavra de Deus, está nos colocando nessa quarta-feira. Tabita, ou Dorcas, aleluia, ela nos ensina muito, né? Uma mulher cheia de obras, aleluia. É muito lindo, né? O que a gente tem deixado aonde a gente passa? Qual é o nosso legado? Aonde que a gente tem construído, né? Ela, né? No cantinho, fazendo as túnicas, as roupas, né? Dando ofertas para as viúvas, as pessoas menos favorecidas, aleluia. Ela teve uma situação, ela ficou enferma e veio a morrer. Só que Pedro, aleluia, um dos discípulos de Jesus, estava por perto. Inclusive, ele estava numa cidade próxima, né, atuando, fazendo milagres, maravilhas, porque quando o Senhor levantou, aleluia, esses discípulos, né, encheu eles com o Espírito Santo e encheu eles de poder e autoridade. Saiba você que o Senhor te chamou para ser discípula dele, aleluia, e ele tá, aleluia, querendo derramar, aleluia, sobre a tua vida poder e autoridade e te encher com o Espírito Santo, aleluia. É coisa linda que o Senhor quer fazer nessa tarde. Se você está escutando essa mensagem, tenha certeza, aleluia, que é com você que Deus quer falar. Você não veio nessa mensagem à toa, aleluia. Deus, ele tem algo sobre a tua vida. Então, olha que mulher maravilhosa, né? Fazia as obras, tinha, né, o coração voltado ao Senhor,
né? Uma mulher que tinha intimidade, sabia, conhecia, aleluia, o Senhor, e queria fazer muito para as pessoas que não tinham condições, inclusive viúvas, pessoas que não tinham, né, eram descartadas naquela época. Uma viúva, aleluia, ela era excluída na sociedade, mas Dorcas, essa mulher extraordinária, ela tinha compaixão, ela se importava e ela fazia com as suas mãos, aleluia, algo valioso para aquelas mulheres. Tanto que quando ela veio a falecer, pessoas souberam que Pedro estava próximo e chamaram Pedro. E olha que interessante, as mulheres, as pessoas colocaram o corpo, né, de Dorcas num quarto alto, aleluia. É interessante isso, né? Um quarto alto, né? Porque é de cima que nós vamos, né, viver os nossos milagres, né? É olhando para o céu, não para as coisas da terra, né? É no alto, né? Aleluia. Olhando para os montes, né? Que vem o nosso socorro, né? O nosso socorro vem de Jesus, né? Do nosso Deus, que cura, que liberta, que restaura. Assim foi com essa mulher. Chamaram Pedro. Pedro ali na cidade veio junto com aqueles homens que foram chamar, e chegando lá, ele pediu para que aquelas pessoas, né, e tanto que aquelas mulheres começaram a mostrar para Pedro todo o legado, tudo que a Dorca, né, construiu na vida delas, né? O que você tem construído, o que você tem deixado na vida das pessoas, né? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a morte, ela também nos ensina. A gente percebe que, assim, muitas pessoas, elas falam assim, nossa, foi uma boa pessoa, né? Que ela possa descansar, que ela hoje ela tá com Deus, né? Eu vou falar para você, mensagens que a gente escuta, né, no velório de alguém, né? Então, assim... mas ninguém vive só, né, de boas obras. A palavra do Senhor diz isso, né? A gente precisa deixar o legado, mas a gente precisa reconhecer em vida o nosso Senhor Jesus, né? A gente tem que colocar Ele acima de todas as coisas, né? Colocar Ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, a gente busca, né, a intimidade com o Pai, a gente sabe o que a gente deve fazer, as direções que a gente deve tomar, e isso é muito importante. E Dorcas, ela tinha essa conduta, né? Tanto que quando ela morreu, aquelas mulheres, né, aquelas viúvas, mostraram para Pedro o que ela fazia de coisa linda para ela, né? Daquilo que ela deixou, daquilo que ela construiu ali, né? Naquele legado que ela deixou. Mas isso que me falou muito, né? A pessoa depois que morre, né, ela vira assim algo perfeito, né, na vida das pessoas. Mas quando ela estava viva, será que essas mulheres reconheciam ela da forma quando ela morreu? Eu começo a meditar e refletir muito sobre a morte, né? Muitas pessoas falam, nossa, era uma boa pessoa, nossa, era isso. Mas quando estava vivo, como era essa pessoa, né? Aí eu fico pensando, né? Porque assim, a Bíblia ela é clara que se a gente não reconhecer Jesus em vida, a gente não herda a eternidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente precisa estar em vida para a gente poder reconhecer o Senhor. E não... conheço muita gente boa, muita gente legal, muita gente maravilhosa, mas que não queria ter contato com Deus, não queria ter intimidade com o Senhor. Muitas vezes pessoas que eu conheço, né, ficaram enfermas. Eu mencionei de ir até a casa dela, orar, né, apresentar esse Senhor que mudou a minha história, e essas pessoas não quiseram, né? Falavam amém, mas não queria, né, nenhuma oração dentro da casa, né? Então,
Como que a gente pode herdar a eternidade se aqui em vida a gente nunca quis ter um relacionamento com Deus? É muito importante você pensar e refletir sobre isso, né? Ser legal, ser bacana, gente boa, não condiz, aleluia, de você entrar naquela rua estreita, né? E Dorcas, ela tinha tudo para herdar, né? Pelas atitudes, pelo coração dela voltado ao Senhor. Tanto que a Bíblia, ela menciona, né, a história dela, né? E Pedro ali tirou todo mundo ali, né? Orou ao Senhor e Dorcas retornou à vida. Ele ressuscitou através do nome santo que é Jesus. Eu não sei qual é a área hoje da sua vida, aleluia, que muitas pessoas acham que acabou, que tá morto, né? Mas o Senhor, ele é poderoso para restituir aquilo que hoje aparentemente está morto. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo nessa tarde, não está morto. Aleluia. No tempo certo eu vou ressuscitar. Aleluia. Assim foi na vida de Dorcas. Aleluia. O Senhor, aleluia, mandou, né, o seu discípulo ali, que orou e buscou o Senhor. E ali o Senhor concedeu ressuscitar. Tanto que através da morte, aleluia, e da vida, né, porque quando ressuscitou Dorcas, aquelas pessoas que estavam ali acreditaram, né, no Senhor, né, porque muitos acreditam através dos sinais, né, dos milagres, né, mas a melhor fé é acreditar naquilo que a gente não vê, aleluia. Entregar a nossa vida para o Senhor, não pelos milagres, não pelo aquilo que Ele pode fazer e realizar, mas sim abrir a porta do teu coração para que Ele habita no teu coração e que Ele te ensina a conduzir a tua vida, porque está na beira do caminho, não pode, a gente tem que estar dentro do caminho, né? E a direção que o Senhor me coloca, né, dentro dessa palavra é que aparentemente, né, todos ali estavam ali chorando, né, pela morte de Dorcas, né, e ali um enviado do Senhor, né, um anjo de Deus, né, um discípulo, né, selecionado, né, pelo Senhor, estava ali perto e veio e orou e clamou ao Senhor, e o Senhor concedeu a ressurreição, né, de Dorcas, porque tinha um propósito ali, aleluia. Através desse milagre, aleluia, muitos, né, se voltou, aleluia, ao Senhor, né? Muitas pessoas ali aceitou Jesus através do milagre. Então, tudo que o Senhor coloca, tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito lindo sobre a nossa vida. Amém? Que você possa meditar, refletir, aleluia, o que você tem construído, o que você tem feito, aleluia, aonde você passa, aleluia, o que você tem depositado, aleluia. Eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, e se eu falecesse, né? Quem estaria no meu velório, né? Aleluia, o que as pessoas poderiam falar sobre mim, né? É muito importante, sabe por quê? Porque até no velório, até no caixão, precisa de 4 pessoas, né? Para carregar um caixão. Você não pode estar sozinho, aleluia. A gente precisa estar, né, presente na vida das pessoas, ser diferente, orar, amar, perdoar, né, liberar perdão, né? A gente aqui não leva nada, a gente aqui está de passagem, né? E independente de o que você esteja passando, tenha certeza, aleluia, que Deus pode ressuscitar, aleluia, os seus sonhos, os seus projetos, aleluia, não acabou, Deus tem algo maior sobre a tua vida, né? Maior é o Senhor Jesus sobre as nossas vidas, e creia, aleluia, que o poder, né, da oração, da busca, da intimidade ainda continua sendo a direção que nós precisamos diariamente, né, para que a gente possa mudar e ser transformado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos, aleluia, toca no teu coração nesse momento, aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor.
Ah, meu Pai, que mulher extraordinária, Senhor, que o Senhor colocou e relatou ali, papai, aleluia, uma mulher cheia de obras e ofertas, uma mulher que era voltada, aleluia, para um chamado, aleluia, construindo, aleluia, mesmo com poucas coisas, mas construindo ali um legado ali para aquelas viúvas, para aquelas pessoas que eram excluídas, Pai, que nós possamos, Pai, ser transformados, Pai, que a gente possa se importar mais, que a gente possa olhar mais ao nosso redor, que a gente possa construir, aleluia, legados, deixar, aleluia, uma marca, aleluia, para a vida das pessoas com amor, com ternura, aleluia, que a gente possa doar o nosso tempo, o nosso coração, os nossos ouvidos, muitas vezes, um abraço, Senhor, aleluia, que o amor não possa se esfriar dentro de nós, Senhor, aleluia, mesmo diante de tantas lutas, tantas decepções, tantas traições, Senhor, que a gente possa não esmorecer, que a gente possa ter ainda o coração, aleluia, que o Senhor renova, aleluia, o nosso coração nessa tarde, Senhor, que o Senhor renova a nossa mente, Pai, elimina todos os pensamentos malignos, aqueles pensamentos que não são do Senhor, aleluia, nos perdoa, papai, por muitas falhas, Senhor, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, papai, que a área, Pai, que essa pessoa que escuta essa oração, papai, a área, Pai, que hoje aparentemente está morta, Senhor, aleluia, que o Senhor coloque, Pai, as suas mãos poderosas sobre a vida dessa pessoa e reconstrói, papai, a família dela, restitui a família dela, restitui os filhos, papai, aleluia, reconstrói, papai, a família, reconstrói a vida dessa mulher, desse homem, Senhor, que os projetos, papai, que estavam mortos, Pai, que possa reconstruir através das suas mãos poderosas, Senhor, e que eles possam ver o agir do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, e assim te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus e tenha uma quarta-feira diferente através dessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe.